O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o povo estava na expectativa e todos se perguntavam no seu íntimo se João não seria o Messias. Por isso, João declarou a todos: Eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Quando todo o povo estava sendo batizado, Jesus também recebeu o batismo. E enquanto rezava, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma visível como pomba. E do céu veio uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, Irmãos e irmãs em Cristo Jesus, em Maria Santíssima, presentes na Igreja de Santa Rita e aqueles que nos acompanham pelas nossas redes sociais. Celebramos hoje o batismo do Senhor. Com esta festa, encerramos o tempo do Natal de nosso Senhor Jesus Cristo, em que tivemos a oportunidade de celebrar e de mergulhar a nossa alma no mistério da encarnação do Verbo. É Deus que rasgou o céu, desceu à terra por meio de uma mulher chamada Maria. Quis nascer como um homem para salvar o ser humano por inteiro. E ele se manifestou através da gruta de Belém, naquela manjedoura, a todos os povos e nações. É Deus que quis escolher e viver na família para abençoá-la e santificá-la. E foi exatamente na família de Nazaré que o menino Jesus foi criado. Recebeu toda a educação como um homem, mas viveu em tudo a plenitude em Deus, pois é o Filho do Altíssimo. E hoje, quando celebramos o seu batismo, o Evangelho de São Lucas nos apresenta Jesus já adulto, no início do seu ministério apostólico de anúncio do reino de Deus. É interessante que ele procurou João Batista também para ser batizado. João Batista é o último dos profetas, é aquele que anuncia e aponta imediatamente quem é o Salvador, o Messias, o Filho do Altíssimo. E João preparava as pessoas para a vinda do Messias através de um batismo de conversão, que era sinal da remissão dos pecados, de abrir o coração para acolher o Filho de Deus. Diante do seu anúncio, da sua pregação, João Batista despertava nas pessoas uma grande expectativa e até mesmo algumas perguntas surgiam. Será que João não é o Messias? Por isso que o texto nos apresenta no versículo 16 do capítulo 3 de Lucas: Eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. E é este que viria para salvar todo o povo. Ele se coloca na fila
junto com os pecadores. Jesus, claro, não precisava desse batismo de João, pois ele não tinha pecado, é o Filho de Deus. Mas ele adentrar a fila junto com esses pecadores para ser mergulhado nas águas do Rio Jordão por Batista, significa que ele está sendo solidário com todos os pecadores. Ele está junto com seu povo para salvar a sua gente. E é por isso então que ele recebe esse batismo. E quando Jesus então sai das águas, o céu se abre, desce o Espírito Santo sobre ele em forma visível de uma pomba, e do céu uma voz, é a voz do Pai: este é o meu Filho amado, escutai o que ele tem a dizer. Ele é o bem, aquele que tem o meu bem querer. Ali é a manifestação do Espírito Santo, daquela profecia que João já anunciava, se manifesta plenamente na visão e diante de todos aqueles que estão recebendo o batismo de João. Com isso, Jesus, ele santifica as águas batismais, fazendo jorrar para toda a igreja o primeiro sacramento, o sacramento aquele que nos faz entrar nessa comunhão plena com Deus. E é por meio deste sacramento que recebemos a filiação divina, sacramento chamado batismo. Não é qualquer coisa, é um tesouro que vem de Deus. E é o próprio Filho de Deus, quando após a sua ressurreição, estava sendo elevado aos céus, ele deixou esse mandato para os seus apóstolos e a sua igreja, dizendo: ide por todo o mundo, anunciai o evangelho a toda criatura e batizai em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Fazei observar tudo o que eu vos ordenei. Este é o mandato de Jesus. E ali então, ele nos dá esse tesouro. Ele nos dá essa graça que nos faz sermos filhos de Deus. Saímos da condição de criatura para sermos filhos de Deus no Filho Jesus. E por isso, se nós temos essa relação filial com Deus, Deus é nosso Pai. E precisamos cultivar essa relação filial a cada dia. Assumi-la na nossa vida como cristão, porque é por ela que nós somos cristãos. Então o batismo não é para qualquer coisa, é para receber a filiação divina, é para estar inserido em Cristo Senhor, na Trindade Santa. E no dia do nosso batismo, fomos marcados para sempre, com o sinal indelével da Trindade. Eu costumo dizer que ninguém, e o próprio catecismo da igreja diz isso, que ninguém pode apagar o batismo. Ninguém. Não existe um desbatismo. A pessoa talvez foi batizada como criança, pode chegar à idade adulta, renegar a fé, pode não professar a fé em Jesus e aderir a outras práticas de pagãos e até mesmo práticas supersticiosas. Mas o batismo, uma vez batizado, até no céu batizado ou até no inferno batizado, ninguém tira, porque ele gera um DNA. O DNA da Trindade corre na nossa alma, no nosso coração para sempre. E é por isso então que nós, enquanto cristãos, devemos nos aproximar do nosso Pai Deus, mediante uma vida de entrega a Ele, de penitência, mas também de recolhimento, e de entregar e abandonar-nos ao nosso próprio ser, a nossa miséria humana, os nossos inúmeros pecados diante do Senhor. Procurá-lo sempre, na Eucaristia, na sua palavra, na visita ao Santíssimo, na leitura da palavra de Deus, na oração mental, enfim, de diversos modos, cotidianamente, nós somos chamados a estreitar cada vez mais a nossa relação com o Senhor, de reclinar as nossas cabeças em seu colo paterno, diante dos momentos de angústia, na incerteza e na dúvida de buscar a sua orientação, o seu discernimento, na luz do seu Espírito, para que possamos fazer não a nossa vontade, mas a vontade do Senhor. E quando temos essa consciência do batismo, é brotada dela
todas as vocações, pois o batismo é a fonte das vocações, é o chamado de Deus. Primeiro, somos chamados a Deus, por Deus, à vida. Em segundo, para o próprio dom do batismo. E dentro do batizado, e sendo batizado, ele nos chama na ação do seu Espírito a uma vocação específica. Seja a vocação matrimonial, que é uma vocação, seja na vocação sacerdotal, seja na vocação à vida consagrada, à vida religiosa. O que não há no mundo e nem na igreja é cristão que não seja vocacionado. Agora, o que há muito cristão que não responde a esse chamado, isso com certeza há muito. Por quê? Porque de fato ainda não tem a sua relação com o Pai. Por mais que seja batizado, mas não cultiva esse estreitamento dessa relação, desse diálogo com o Senhor nosso Deus. Pois quando temos a nossa vida permeada com o sobrenatural de Deus, tudo que vamos fazer, seja na igreja, seja na família, seja no trato com as pessoas, seja nas atitudes que teremos no nosso local de trabalho com inúmeras pessoas, elas serão marcadas de um modo diferente, como maneira de transmissão dessa filiação divina. Aquele que cultiva essa relação com o Senhor, ao colocar esse simples arranjo aqui no altar, não vai colocar de qualquer jeito. Por quê? Porque não está fazendo para aparecer, não está fazendo para ser reconhecido com os outros, mas está colocando esse arranjo diante do altar para agradar ao Senhor nosso Deus. Agora, aquele que é marcado por atitudes pagãs, por mais que seja batizado, eu repito nisso, se não tem esse ar da sobrenaturalidade e não deixa ser envolvido pelo Espírito do nosso Deus, vai colocar simplesmente por colocar, para ficar bonito, para aparecer diante do outro e para não deixar o altar vazio, sem flor, feio e apagado. Faz toda a diferença quando nós enxergamos Deus como Deus. E quando nós queremos servi-lo, é diferente, porque nós somos diferentes, mesmo sendo humano. E é aqui que está de viver essa graça de Deus junto com o Senhor nosso Deus. Não deixemos, irmãos e irmãs, essa experiência do nosso batismo passar despercebida. Será que no nosso cotidiano temos essa consciência do nosso batismo? Será que um dia, talvez nós fomos batizados ainda na tenra idade e a igreja batiza as crianças na fé dos pais e padrinhos, uma vez que eles assumem o compromisso de educar seus filhos e afilhados na fé, para que quando já adultos podem fazer frutificar o que eles receberam na tenra idade. Será que nós temos essa consciência do nosso batismo? Será que vivemos essa dimensão filial com o Senhor nosso Deus? Sempre na festa de Jesus, do batismo do Senhor, eu lembro de uma santa da nossa igreja, Santa Baquita, uma mulher negra, escrava, que no seu tempo carregou para toda a vida as marcas de um tronco da escravidão. Trazia as chicotadas, os sinais no seu corpo ferido. Ela, vivendo lá no Sudão, uma vez sendo vendida de um para o outro, como era próprio dessa parte negra da história que foi a escravidão, ela caiu na casa de pessoas católicas. E assim, essas pessoas, esse homem e essa mulher, a introduziu na fé, pois Baquita não era cristã. E ela então ficou impressionada com Jesus. Ela teve o seu encontro com o Senhor. E ela quis ser batizada, mediante aquela palavra que ela motivou o seu coração de uma maneira extraordinária. O seu coração dilatou, semelhante a um homem quando se apaixona por uma mulher, que o coração gela, o coração bate mais forte, assim foi o coração de Baquita. E ela recebeu o batismo. A sua experiência foi tão forte, e ela ganhou assim a libertação da sua escravidão, e todas as vezes que ela entrava à igreja,
ela ia na pia batismal e beijava a igreja. Aí beijava aquela pia batismal dizendo: se durante a minha longa escravidão eu tivesse conhecido Jesus, a minha vida teria sido tudo muito mais diferente do que foi. Porque ela compreendeu que ela carregou as dores das chicotadas sozinha. E ela compreendeu, se ela carregasse todo aquele momento triste da sua vida com o Senhor, tinha ganhado uma leveza, por mais difícil que seja. E será que nós sabemos a data do nosso batismo? Se você não sabe a data do seu batismo, e o Papa hoje no Vaticano desafiou todas as pessoas no seu Ângelus a procurar saber o dia que você foi batizado, para que seja celebrado com festa, com louvor, do mesmo dia que você foi nascido do ventre de sua mãe. Porque o batismo é um batismo para Cristo, portanto deve ser celebrado. Eu fui batizado com 52 dias de vida, no dia 27 de abril do ano de 1986, lá em Tupaciguara. Eu sei porque eu procurei minha certidão de batismo. E é interessante a gente saber isso, porque faz parte da nossa fé, faz parte do nosso nascimento para Cristo. E assim como Santa Baquita, poderemos ver um extraordinário acontecendo no ordinário de nossa vida. As lamúrias são diminuídas, as nossas palavras ríspidas são convertidas em palavras de gentileza, as nossas ações e comportamentos bruscos nos levam a uma suavidade. Procuremos o Senhor, associemos a nossa vida junto com o Senhor, que é puro dom, que é pura gratuidade, que se manifesta a cada um de nós. Basta que abramos o nosso coração e cultivemos essa nossa relação filial com o Senhor nosso Deus. Que a Virgem Mãe nos ajude a caminhar nas estradas da vida, configurando a nossa vida com a vida do seu dileto Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. Amém.